Fala galera, salve, salve galera, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Raiz da Simplício. Estamos na área com muitas novidades para vocês. Vamos falar sobre o mercado da bola do Flamengo, porque o rubro-negro ainda quer contratar um centroavante. A gente vai falar sobre isso. Será que existe a possibilidade de trazer um zagueiro, um goleiro? A gente vai trazer as atualizações para vocês sobre isso. Vamos falar também sobre a preparação para o importante duelo contra o Mirassol. O Flamengo tem voltas importantes para esse jogo, tem estreia prevista para esse jogo também. E tem gente por aí dizendo que conquistar o Campeonato Brasileiro é obrigação do Flamengo. A gente vai falar sobre isso e muito mais a partir de agora aqui no nosso canal. Mas você que está chegando por aí, não esquece de deixar o dedo no like, porque o seu like é muito importante aqui pra gente. O seu like ajuda o nosso conteúdo a chegar em mais e mais pessoas. Então, solta o dedo no like, vai soltando o dedo no like. E também se inscreva no nosso canal. Você que está acompanhando a gente aqui, se inscreva no nosso canal, tem um botãozinho aqui embaixo. E ative o sininho para vocês serem notificados toda vez que a gente tiver novidades por aqui. Falta pouco para a gente chegar ao número de 125 mil inscritos. E se você que está acompanhando a gente se inscrever, mandar para os amigos para eles se inscreverem, vai ajudar muito a gente a bater essa meta, beleza? Vamos lá, vamos começar falando. Aqui é sem mimimi, vocês sabem, a gente vai sempre direto ao ponto. Vamos começar falando sobre o mercado da bola do Flamengo então, né? Porque o Flamengo continua no mercado. A janela fecha só no dia 2 de setembro. E o Flamengo ainda quer mais reforços. A prioridade é um centroavante. E o Lucas Beltrán? O Flamengo fez a oferta lá para o Lucas Beltrán, ele não está muito animado em vir para cá, para a América do Sul. Teve gente dizendo que o Flamengo desistiu. Até onde eu sei não é bem assim. Já tinha trazido aqui para vocês. O Flamengo ainda aguarda. O Flamengo acredita que ele pode, vendo que não chega nenhuma oferta de nenhum time lá da Europa, e vendo que ele vai ficar cada vez mais como segunda opção na Fiorentina, ele pode, de repente, considerar a oferta do Flamengo e as negociações podem ser retomadas. Essa é a informação. Mas, outra informação, enquanto isso, o Flamengo continua de olho no mercado em outros nomes para a posição. O Flamengo está observando. Eu perguntei a uma pessoa da diretoria sobre o Roger Guedes, se existia a possibilidade do Flamengo contratar o Roger Guedes, porque o Grêmio está aí, né, tentando contratar o Roger, e essa pessoa me disse o seguinte: primeiro, o Roger não é o estilo de centroavante, de atacante centroavante que o Flamengo do Felipe Luiz está buscando, especialmente o Felipe Luiz. E outra, o Grêmio ofereceu 15 milhões de euros com mais 3 em bônus, uma negociação podendo chegar a 18 milhões de euros. O que me passaram é que o Flamengo não estaria disposto a pagar esses valores exorbitantes por um jogador como o Roger Guedes, que não encaixa muito no estilo de jogo do Felipe Luiz. Se fosse mais barato, o Flamengo poderia até considerar a possibilidade, mas nesses valores de 15 a 18 milhões de euros, o que me passaram é que o Flamengo não deve entrar nessa jogada pelo Roger Guedes. Vamos acompanhar aí os próximos capítulos. Goleiro. Muita gente falando, será que o Flamengo vai contratar goleiro? O Matheus Cunha assinou um pré-contrato lá com o Cruzeiro, tem toda aquela situação. Eu soube que existe um debate interno sobre isso, tá? Há quem defenda que o Flamengo contrate um goleiro agora e há quem garanta que não há necessidade, que goleiro não é prioridade nesse momento, que o Matheus Cunha tem contrato até dezembro, que ele vai cumprir o contrato e depois ele vai lá para o Cruzeiro, enfim, mas que nesta janela não é prioridade. Então existe esse debate interno. Qual lado que vai ganhar? Não sei. O que a gente souber ao longo dos próximos dias a gente vai trazer aqui para vocês. Mas esse debate internamente, ele existe. Zagueiro, tá? Zagueiro. Ponto importantíssimo para a gente discutir aqui com vocês. O Flamengo está no mercado de olho na contratação de um zagueiro, mas quer um zagueiro canhoto. Um zagueiro que possa, de repente, disputar a posição, por exemplo, com o Léo Pereira. O Flamengo entende que só tem o Léo Pereira de canhoto e precisa de mais um zagueiro canhoto, tá? Então o Flamengo está observando
Lembrando que precisa encaixar nas características do Filipe Luís, ou seja, tem que ser um jogador que saiba sair jogando com os pés. No time do Filipe Luís, o zagueiro participa muito do jogo, né? O zagueiro muitas vezes até arma o jogo. Então é dentro dessas características que o Flamengo está observando no mercado e tendo atualizações a gente vai trazer aqui para vocês, tá? Preparação para o duelo, importante jogo contra o Mirassol pelo Campeonato Brasileiro, né? A gente vai falar aqui para vocês. O Flamengo pode ter a estreia de Jorge Carrascal. Ele treinou a semana inteira, veio conversando muito com o Filipe Luís. A informação que eu tenho é que o Filipe Luís conversou bastante com ele. O Filipe Luís vem passando para ele muito do que o Filipe Luís quer que ele faça dentro de campo, qual é a ideia do Filipe Luís para o Jorge Carrascal, e ele deve ser relacionado para esse jogo contra o Mirassol e deve fazer a estreia dele com a camisa do Flamengo. Lembrando que na próxima semana o Flamengo encara o Internacional pela Copa Libertadores e o Arrascaeta não joga. O Arrascaeta está suspenso. E o Jorge Carrascal foi contratado para ser uma opção ao Arrascaeta, para disputar a posição com o Arrascaeta, quem sabe no futuro até assumir a posição ali no Flamengo. São jogadores de características um pouco diferentes. São jogadores de características um pouco diferentes. Mas a contratação do Jorge Carrascal veio neste sentido, de disputar uma posição ali com o Arrascaeta. E para esse jogo contra o Internacional sem o Arrascaeta, o Carrascal pode ser peça importante para o Flamengo, tá? Então, lembrando, a Arrascaeta não joga esse primeiro jogo contra o Internacional. Internacional que está em crise, tá? Torcedores fizeram protestos depois da eliminação na Copa do Brasil, estenderam faixas contra os jogadores do Inter, contra a diretoria, contra o Roger Machado. Roger Machado que me passaram, tá balançando, só não caiu ainda porque o Inter não conseguiu encaminhar acordo com nenhum substituto. Mas que se perder, por exemplo, no final de semana, o negócio já vai ficar estranho. E há um medo também de encarar o Flamengo, por exemplo, com um técnico interino. Eles acham que não vão conseguir ninguém até o jogo contra o Flamengo. Mas é bom destacar que o Inter está em crise. Além do Jorge Carrascal, o Flamengo vai ter a volta de jogadores importantes como Bruno Henrique e Luiz Araújo. Os dois jogadores estarão à disposição do técnico Filipe Luís para esse jogo contra o Mirassol. Uma provável escalação do Flamengo é a seguinte: Rossi no gol, Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Alan, lembrando que o Jorginho não joga, Everton Araújo e Arrascaeta. Luiz Araújo ou Gonzalo Plata, Pedro ou Bruno Henrique e Samuel Lino. Essa deve ser a escalação do Flamengo para esse jogo importante contra o Mirassol pelo Campeonato Brasileiro. Inclusive tem gente dizendo que o Brasileirão, que vencer o Campeonato Brasileiro é obrigação do Flamengo, tá? Alguns torcedores estão dizendo que vão levar essas faixas para o Maracanã. A gente vai estar lá, vai estar trazendo todos os detalhes para vocês, de olho nessa repercussão. E eu quero saber de vocês, vocês acham realmente que ganhar o Campeonato Brasileiro é obrigação desse Flamengo? Eu acho que assim, obrigação é uma palavra muito forte. Eu acho que o Flamengo é obrigado a disputar até o final, a tentar ganhar todos os jogos possíveis, a melhorar o desempenho, porque o desempenho do Flamengo não tá legal. Então, acho que o Flamengo precisa melhorar o desempenho, encontrar mais equilíbrio. Agora, a palavra obrigação é um pouco forte. Essa é a minha opinião, não sei o que vocês acham. Eu sei que tem muito torcedor falando isso, falando que o Flamengo tem obrigação de ganhar esse campeonato brasileiro. Muita pressão. De uma coisa eu sei, o Flamengo precisa fazer um bom jogo contra o Mirassol. Porque com essa questão toda aí de prioridade, o Campeonato Brasileiro para o Flamengo é prioridade 1. A Copa Libertadores é prioridade 2. A Copa do Brasil, que era prioridade 3, já não existe mais. Acabou. Então a responsabilidade do Flamengo, ela aumenta. Principalmente para esse jogo contra o Mirassol. O Mirassol que tem figuras conhecidas do Flamengo. Quem lembra do Muralha. Muralha até pouco tempo era titular no Mirassol. Foi para o banco de reservas. Mas está lá. E o Gabriel Jamal. Quem lembra do Gabriel? O Gabriel também está lá no Mirassol. Ficar de olho nesses jogadores, aquela coisa da lei do ex, enfim.
O Reinaldo, em São Paulo, que tá bem lá, inclusive, é um jogador chato. Ele gosta de jogar contra o Flamengo, né? Gosta de... Enfim, então o Flamengo precisa fazer um bom jogo contra o Mirassol. Beleza, galera?